2.116 Guild Wars Capítulo 347 Estudo longo 2 Autor, Kotaro Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Quando Natasha ouviu o comando de Draco, seu rosto ficou azul de medo. A única coisa que ela não queria estava para acontecer e ela não foi capaz de recusar graças às ordens de Visage. Ela até pensou em fugir, mas o Over veio com o Pie. O mordomo não era apenas uma peça de decoração, ele era o principal protetor desta mansão e qualquer residente de Evergreen Village sabia que era melhor não contrariá-lo. Natasha só conseguiu cerrar os dentes, sair do quarto e ir para a cozinha sob a vigilância cuidadosa de Over. Surpreendentemente, a mulher-pássaro era na verdade uma cozinheira competente e rapidamente preparou muitos pratos Master Rank para Draco saborear. Só se poderia imaginar como Draco foi capaz de dizer que cozinhar era seu foco principal. Então, novamente, provavelmente foram os olhos de Kaelo. Opie e Natasha não eram como Doris, cuja habilidade profissional girava em torno de ser empregada doméstica. Elas eram garotas normais tiradas da vila que tinham mais ou menos a idade de Draco e eram as mais bonitas de sua faixa etária. Naturalmente, eles, como quase todos os outros residentes deste tesouro, tinham habilidades comerciais que praticavam. Opie era cervejeira, chocante para seu tamanho, e Natasha era uma cozinheira experiente que adorava preparar pratos. Assim, quando ele e Over prepararam a mesa para Draco, até Opie ficou chocada. Draco sentou-se na cabeceira da mesa e sorriu levemente para Natasha. "Vem e fique atrás de mim." Natasha hesitou, mas acabou mordendo o lábio e ficou quieta atrás do assento de Draco. Draco então acenou com a cabeça para Over, e o homem-cabra assinou de volta respeitosamente. "Opie, prepare bebidas para mim enquanto como." Draco ordenou ao Halfling que estava com água na boca. Opie saiu do seu torpor e assentiu. Ela removeu alguns barris de seu inventário e os sacudiu. Ela pegou um pote de mistura e despejou neles alguns barris diferentes. O pequenino Halfling então sacudiu esses jarros descontroladamente, o que era uma visão totalmente adorável e divertida de assistir. Até mesmo a hostil e irritada Natasha sorriu calorosamente enquanto assistia a isso. Depois de realizar essa difícil tarefa, Opie ofegou ao entregar a jarra a Draco. "Aqui está, meu senhor." Draco sorriu e gentilmente esfregou a cabeça de Opie. Ele usou sua magia subjetiva para restaurar um pouco de sua resistência, refrescando bastante o cansaço de Opie. Embora ele não estivesse no nível de Richmond nesse aspecto, Draco ainda podia fazer isso. Opie sorriu feliz sob os cuidados de Draco e esqueceu temporariamente como ele indiretamente abusou dela para seu próprio benefício. "Mas as bebidas estão um pouco quentes." Opie observou com incerteza. Draco simplesmente usou magia subjetiva para relaxar na hora, o que assustou todos na sala. Quando ele restaurou a resistência de Opie, não havia nenhum indicador claro disso, então eles não sabiam exatamente o que ele fez. Poderia ter sido um feitiço ou uma habilidade. No entanto, resfriar perfeitamente as bebidas diante dele definitivamente não era uma habilidade ou feitiço, porque nenhum feitiço era tão preciso e específico. Nem feitiços eram destinados a funções domésticas. Quando lembraram que Draco era um estranho, sentiram que isso era normal. Afinal, sabia-se que os estrangeiros tinham uma variedade de meios. Draco sendo capaz de lançar magia tão facilmente não deveria ser tão chocante. Draco então começou a comer. Natasha apenas o observou comer livremente com uma careta, como se quisesse enfiar o rosto dele na comida. Opie simplesmente olhou para a comida enquanto sua boca salivava sem parar. Apenas o Over era profissional, ficando calmamente ao lado enquanto olhava para o ar. Era como se ele estivesse assistindo à peça mais fascinante acontecendo no ar e seus olhos estivessem desfocados. Draco finalmente terminou a refeição. Ele então limpou os lábios delicadamente e se levantou. Ele olhou para Natasha com um leve sorriso em seus lábios enquanto dizia, "Nada mal." Natasha agarrou sua saia, sentindo que de outra forma iria rasgar Draco em pedaços. Qualquer um podia ver claramente que ele havia gostado da refeição dela e que sua culinária era de primeira linha neste mundo. No entanto, ele apenas classificou isso como nada mal.
Era óbvio que ele a estava menosprezando propositalmente. Como ela poderia engolir um insulto tão flagrante tão facilmente? O Pia e o V foram limpar os pratos e também a mesa enquanto Draco saía com Natasha a reboque. As asas da mulher pássaro estavam dobradas atrás dela, mas era possível vê-las se contorcendo de vez em quando. Ela ficou tentada a desdobrá-los e voar para longe, mas algo a impediu de fazê-lo. Como tal, ela seguiu Draco silenciosamente enquanto ele voltava para a biblioteca da mansão Evergreen. Normalmente, ela não teria permissão para entrar aqui, mas ela também não poderia desobedecer aos comandos de Draco. Como tal, ela simplesmente ficou atrás dele enquanto ele visitava o corredor do Scrivener Tradesquiel. Draco pegou uma técnica na prateleira à sua frente e a leu. Depois que ele terminou isso, a mesma tela que ele viu quando leu as técnicas de engenharia mágica apareceu novamente. Teoria da escrita de Gadeus. Técnica lendária efeito. Estima-se que esta técnica aumente a velocidade de escrita em 50%, a qualidade da caligrafia em 20% e reduz o consumo de resistência em 5%. Descrição. Esta técnica utiliza um conjunto de técnicas de treinamento de pulso que devem ser realizadas pelo menos 1 hora antes de escrever. Junto com ele estão técnicas especiais de escrita destinadas a ajudar a aumentar a velocidade e ao mesmo tempo reduzir o cansaço. Este método foi desenvolvido por Farhad Gadeus, o escriba mais prolífico do mundo. Draco assentiu enquanto lia isso. Esta técnica foi destinada à produção em massa. Afinal, devemos lembrar que não existiam impressoras nos mundos de fantasia medievais. Como tal, os livros tinham que ser escritos à mão do zero. Por isso este era o dever dos escribas no passado. Eles precisavam ter um certo nível de precisão mecânica em termos de caligrafia legível, velocidade de escrita e memorização para evitar erros ortográficos ou gramaticais. Isso também se aplica ao mundo de Bondless. Havia alguns que preferiam apenas scribe ou scriven alguma vez e pronto. No entanto, a maioria das pessoas nesta profissão teve que fazer muitas cópias das mesmas coisas para aumentar o seu nível de habilidade comercial, bem como a renda proveniente das vendas. Nem todo mundo poderia ser como Draco, que tinha 360 técnicas para escolher. Então ele poderia escrever cada uma vez para poder aproveitar aquele doce bônus de experiência de primeira vez. Ele também tinha suas habilidades com arco, suas técnicas de habilidade comercial e, claro, sua magia subjetiva. Ele nunca faltaria coisas novas para Scriven. Então o que ele queria fazer era construir um forte estoque de cristais de éter, permitindo que ele pudesse acelerar a conversão quando chegasse a hora certa. Sem falar que uma técnica de escrita tornaria seus trabalhos mais perfeitos. Ele seria capaz de aumentar sua qualidade e lucrar mais com a venda deles, além de valorizar sua marca especial. Como tal, ele passou para a próxima técnica. Deve-se notar que havia apenas cerca de 200 técnicas ou menos aqui no total, em comparação com o corredor de engenharia mágica. Então, novamente, isso era compreensível. Afinal, se as técnicas lendárias pudessem ser criadas tão facilmente, então Draco simplesmente destruiria o mundo e voltaria no tempo para recriar a Era Antiga, pois não havia razão para ela ter morrido com tantos gênios. Técnica de escrita em solar. Técnica lendária efeito. Estima-se que esta técnica aumente a velocidade de escrita em 30%, a qualidade da caligrafia em 15% e reduz o consumo de tinta e papel em 30%. Descrição. Esta técnica utiliza um conjunto de métodos criados pela União dos Escribas e é a técnica mais importante relacionada ao sucesso da União. Propõe que um escriba não pode simplesmente escrever com a mente, mas deve escrever com a alma. Um conjunto especial de procedimentos está listado que permite que um indivíduo se conecte com suas ferramentas e materiais para moldá-los da maneira mais perfeita. Draco ergueu uma sobrancelha surpreso. Parecia que tudo era possível sob este sol, pois até as técnicas de escrita podiam conter espiritualidade. Ele então continuou a navegar pelo restante das técnicas aqui. Ele levou pouco menos de 18 horas para passar por todos os 200 deles, e Natasha mal estava acordada a essa altura. Afinal, ela era apenas uma garota normal, não como Draco, que tinha uma força de vontade incrível e altas estatísticas, capacidades. Draco se virou para olhar para ela e usou magia subjetiva para bufá-la, removendo a fadiga e aumentando sua tensão por 1 hora. Natasha instantaneamente se animou. Ela sentiu que poderia continuar se movendo por um tempo, então olhou para Draco com indisfarçável surpresa e admiração.
No entanto, isso rapidamente se transformou em uma carranca sombria quando ela lembrou que ele a fez ficar atrás dele por quase um dia inteiro enquanto lia livros. Depois de passar pelas técnicas, Draco foi examinar as várias receitas de livros. Eles tratavam principalmente dos tipos de materiais necessários para fazer tipos especiais de papéis ou tintas, como papel eterno, papel inflamatório, papel explosivo e muito mais. Havia também receitas de tinta invisível, tinta de morte, tinta de hipnose e muito mais. Ainda mais, havia receitas de penas usando penas verdadeiras de fênix para criar escrita nirvânica, penas de cocatriz para fazer escrita tóxica, ou mesmo penas de anjos para fazer escritas sagradas. Também havia receitas para pontas específicas que poderiam produzir efeitos diferentes. Pode-se usar Iguiron misturado com um pouco de sedentia para fazer uma ponta resistente. Pode-se usar pequenos pedaços de cristais de éter para fazer uma ponta energizada, ou pode-se até usar minérios especiais como a pedra do vazio para fazer pontas elementares. As opções eram muitas e Draco gravou todas elas em sua mente. Mesmo que ele só precisasse dessas coisas para fazer livros de habilidades e feitiços, nunca fazia mal aprender. Nunca se poderia prever o futuro, e todas essas receitas guardadas em sua mente poderão render alguma utilidade mais tarde. Draco terminou a sessão de escrivães logo e saiu da biblioteca. Ele não olhou para a seção de corsários ou para suas habilidades comerciais selecionadas. Afinal, seu plano era senti-los manualmente por meio da prática antes de confiar nas técnicas aqui para traçar um caminho a seguir. Basicamente, Draco era o tipo de jogador que preferia jogar sem ajuda de orientações, a menos que fosse absolutamente necessário. Ele preferiria resistir e adquirir seu próprio entendimento inicial do assunto. Se ele não fizesse isso, seria difícil fazer coisas exemplares no futuro, como o dispositivo avançado de criação espacial. Draco passou um total de 24 horas na biblioteca dessa vez, e Natasha estava exausta. Draco primeiro a fez dormir, e a mulher-pássaro caminhou pelos corredores como um zumbi em suas últimas patas. Ele próprio foi até o banho, que foi novamente cuidado por Opia. Como ela já havia se acostumado com o processo torturante, Opia o lavou e desta vez até ajudou a limpá-lo. Não que ela tivesse se tornado imune ao seu desejo, mas sim que ela desejava olhar ainda mais de perto. Ela certamente se satisfez, e Opia ficou ainda mais excitada por Draco, que Draco extraiu alegremente sem seu conhecimento mais uma vez. Pensando que estar perto dele iria refrescar sua mente, Opia decidiu passar mais tempo com ele inconscientemente. Se isso foi algo que ela mesma inventou ou foi uma sugestão implantada em sua mente, talvez nunca se aprenda. Após o banho, Draco também foi dormir, pois o debuff ainda não havia saído. Graças aos pratos Master Rank de Natasha, ele não precisou comer por 2 dias, e as bebidas Master Rank de Opia também o mantiveram saciado pelos próximos 2 dias, pelo menos. Draco dormia sozinho em sua cama com um leve sorriso nos lábios. Ele escolheu fazer isso porque não era hora de contaminar Opia e ele queria preparar Natasha adequadamente. Assim como um cozinheiro batia a carne com cuidado, salgava e acrescentava vários molhos e temperos para glaciá-la, ele também queria deixar Natasha e Opia cozinharem no fogo até que estivessem maduros. Quando chegasse a hora de saborear seus pratos, ele queria que o sabor fosse absolutamente delicioso. Guild Wars capítulo 348, apresentando alquimia. Draco acordou sem parecer alguém que estava sem dormir há alguns dias e finalmente conseguiu descansar um pouco. Ele basicamente não parecia diferente de quando estava prestes a dormir. Ele casualmente fez alguns alongamentos para relaxar o corpo e caminhou até o banho. Desta vez, foi desenhado por Natasha porque Opia não aguentava mais. Alflin também precisava preparar mais bebidas neste período, já que ela havia gasto muitas das suas melhores bebidas com Draco. Essas cervejas não demoraria muito. Assim como Carlo, o cervejeiro de nível mestre no castelo de nível 7, Opia precisava de apenas 2 dias no máximo para fazer cervejas que levariam 2 semanas para um cervejeiro de nível comum. Pode-se descrever que Natasha estava sentada sobre alfinetes e agulhas quando Draco entrou. Enquanto ele lentamente recuava a armadura em seu corpo, ela rapidamente se virou. Natasha não era corajosa como Doris nem tola como Opia. Na verdade, ela aprendeu cuidadosamente com o sofrimento daqueles dois e entendeu que não importava o que acontecesse, ela não deveria ser aprisionada pelo charme desse sujeito.
Natasha certamente o achava encantador, não havia dúvida disso. No entanto, a raça de pássaros de onde ela veio tinha critérios extras que decidiam seu interesse romântico e sexual por outra pessoa, além da aparência física. Como tal, era melhor manter a interação dela com ele ao mínimo até a competição. Quando essa hora chegasse, ela não teria mais que entretê-lo e finalmente estaria livre novamente. Com isso em mente, ela apenas esperou Draco entrar na água antes de olhar mais uma vez. Vê-lo absorvendo-se preguiçosamente a deixou indignada, mas ela não se atreveu a atrasar. Ela rapidamente ficou de joelhos e começou a esfregar o corpo dele. Se Natasha tivesse controle, era certo que ela desligaria o tato e ignoraria tudo o que estava acontecendo, mas isso era impossível para ela. Em vez disso, ela simplesmente tentou evitar prestar atenção nas coisas que suas mãos podiam sentir enquanto limpava o corpo dele. Este foi um esforço notavelmente fútil. Natasha também evitou a área da virilha de Draco como uma praga. Nada faria lavar aquele lugar, então Draco só podia rir e fazer isso sozinho. Depois que o banho terminou, Natasha se recusou a enxugá-lo e saiu rapidamente. Draco apenas observou a mulher-pássaro ir embora, mas quase perdeu paciência e a chamou de volta para brincar. Afinal, entre as três garotas, Natasha tinha um corpo que mais gostava. Ela tinha cerca de 40% do nível design, com um peito grande, quadris largos e uma bunda que desafiava o céu. Foi definitivamente um saque de grau a mais. Não se deve desprezar este ranking, já que as garotas elfas da floresta tinham botas de grau SSS, Roma e Rina tinham botas de grau SS, Ikari tinha um espólio de grau S enquanto a todo-poderosa Zayn tinha um espólio de grau Z, um que simplesmente não poderia ser julgado pelo homem mortal. Natasha estava um pouco longe de alcançar Ikari. Não só isso, mas ela estava acima de outras belezas como Slimfati, Bella, Lovingaunt, Diana e Mirene do Armaniac Pavilion, e muitas outras. Como tal, também foi necessário que Draco exercesse força de vontade para se conter, mas ele mal conseguiu. Natasha era seu alvo final para sua estadia aqui, e mesmo que os seus desabassem em cima de sua cabeça, ele não permitiria que ela escapasse até que ele a saboreasse ao máximo. Enquanto isso, Draco se limpou e reequipou sua armadura. Assim que terminou, ele convocou Natasha e deixou a mansão Evergreen. A mulher-pássaro o seguiu silenciosa e relutantemente. Poucas pessoas sabiam que ela havia sido obrigada a servir Draco na mansão Evergreen. Dessa forma, depois que ele partisse, ela poderia fingir que nada aconteceu e encontrar outro nativo do pequeno mundo para se reunir. Porém, se ela tivesse que andar por toda a vila com essa roupa formal de empregada atrás de Draco, até uma criança de 3 anos seria capaz de entender o que estava acontecendo. Nesse ponto, mesmo que Draco nunca tivesse tocado nela, muitos presumiriam que ela era um produto usado. Seria difícil encontrar o amor nesse caso. Mas o que ela poderia fazer? Na verdade, Draco estava fazendo isso intencionalmente. Ele entendeu que Natasha normalmente era uma mulher dura e obstinada. Ela foi reprimida apenas temporariamente pelas circunstâncias, mas poderia recorrer a algo extremo se Draco pressionasse demais. Ele estava basicamente cortando seus caminhos de fuga, pavoneando-se com ela a reboque, impedindo-a de tentar bloquear seus avanços usando o escudo de outra pessoa. Draco não precisava fazer isso por Pia porque Elfling não poderia planejar salvar sua própria vida. Mesmo assim, o interesse dele por ela não era tão forte. Ele só se preocupava com ela porque agradava muito ao seu lado demoníaco profanar uma mulher ingênua e inocente. Quanto a Natasha, ela era um território marcado. Ele não estava disposto a abrir mão dessa oferta a qualquer custo, e ela era algo que ele roubaria a todo custo. No entanto, embora ainda tivesse a chance, ele queria primeiro quebrá-la e depois domesticá-la. Esse processo exigiu tempo e cuidado. Ao entrarem na área norte, Draco entrou em uma das estações de trabalho da área aberta. No momento em que o fez, as várias pessoas que trabalhavam aqui pararam momentaneamente a sua nave para olhá-lo com surpresa. Uma coisa era ele passar, pois eles poderiam facilmente ignorá-lo nesse caso. No entanto, para ele realmente entrar no local de trabalho e pegar algumas ferramentas, será que ele estava prestes a criar a si mesmo? Isso naturalmente despertou o interesse coletivo. Embora os estrangeiros fossem muito temidos, todos sabiam que, quando aparecessem, exibiriam técnicas únicas e bizarras com as quais poderiam aprender. Este era o plano de Draco.
Ele queria que eles trocassem entendimentos sobre a elaboração através da prática. Ele tinha visto muitas técnicas diferentes da era antiga, o que era ótimo e elegante, mas teoria era teoria e práticas eram práticas. Essa troca era para matar dois coelhos com uma cajadada só. A primeira era aprimorar suas próprias habilidades usando os deles como pedra de amolar e também como ponto de comparação significativo, o que representava mais um benefício direto para ele e um benefício indireto para eles. A segunda era tentar enfraquecer as três falhas de sua elaboração, pois isso o beneficiaria quando ele os considerasse seu povo, e os beneficiaria diretamente, já que ele estaria abrindo novos caminhos para eles. Como tal, Draco começou com a alquimia. Ele não eliminou Paidadani, pois isso anularia o propósito. Ele não usaria seus buffers ou títulos típicos, mas sim apenas sua técnica refinada da estrela. Como tal, Draco desligou o título de inventor que lhe dava uma taxa fixa de sucesso de 15% em todas as criações, seu fogo de guerra que também adicionou uma taxa fixa de sucesso de 20% e o título de mestre artesão que lhe dava 20% apenas para ferraria e alquimia. Isso o deixou com a taxa de sucesso padrão de 10% que veio com seu Trade Skill Rank e a taxa de sucesso de 30% de sua Refined Star Technique. Ao remover também sua manipulação de energia mundial da equação, Draco teve apenas uma taxa de sucesso de 40% no momento. No entanto, ele não se perturbou com isso. Sua iluminação também o despertou para o fato de que seu método atual de elaboração iria sufocar seu crescimento futuro. Afinal, sua taxa de sucesso perfeita dependia demais de meios externos. Não havia espaço para crescer porque ele havia enchido aquela sala com coisas sem sentido que não o ajudariam pessoalmente. A razão pela qual ele tinha uma base sólida em alquimia e ferraria era porque ele não tinha nada além de sua própria habilidade para ajudá-lo a subir na hierarquia. Agora, com este título ou aquele item ou este outro método, ele não precisava mais suar ao criar. Tudo foi uma brisa no parque. Tudo bem se envolvesse sua luta antes de alcançar o Master Rank, já que ele já havia conquistado todos esses níveis. Mas se ele quisesse se tornar um grande mestre, teria que voltar à simplicidade. Draco pegou alguns reagentes épicos que havia roubado do mercado da última vez e os analisou cuidadosamente. Cada um deles era de afiliação necrótica, o que significa que era um veneno com foco na decomposição e murchamento. Draco traçou um plano para a mistura em sua cabeça. Uma atividade que ele quase nunca fazia, já que tudo seria facilitado para ele na hora de elaborar. Depois de fazer isso, ele filtrou metodicamente cada reagente pelo menos 5 vezes, certificando-se de que todas as impurezas e manchas haviam sido removidas, antes de triturar alguns deles. Ele não misturou os ingredientes principais, mas os de apoio foram mesclados com alguns dos principais para fazer uma variedade de pequenas pastas. Eles eram todos pretos, mas continham tons de cores diferentes, como vermelho, azul e amarelo. Como ele não usou a energia mundana para ajudar, Draco levou quase 1 hora para fazer tudo isso, em comparação com os meros segundos que normalmente levava. Apesar disso, os artesãos aqui o observavam como falcões, e nenhum de seus movimentos escapou da análise crítica. Mesmo antes de ele realmente começar a inventar, muitos dos artesãos daqui sentiram novas ideias surgindo em suas mentes à medida que suas noções preconcebidas que acorrentavam seus pensamentos e criatividade começaram a enfraquecer. Draco aqueceu o caldeirão padrão fornecido aqui, que era do rank épico. Mesmo sendo de classificação alta, era apenas para fins de durabilidade. Não era tão perfeito quanto o pai da Daniel Johnir, que eram ferramentas que desafiavam o céu. Demorou um pouco para o caldeirão ser aquecido adequadamente, mas Draco usou sua técnica da estrela refinada para guiar o fluxo do calor com giros cuidadosos do caldeirão. Afinal, sua técnica refinada da estrela era baseada em seu controle, então o vazio de perfeição permitiu que ele entendesse perfeitamente os momentos certos. Mesmo sentindo que o aquecimento estava lento, muitos dos artesãos daqui ficaram chocados com sua técnica. Foi simplesmente profundo demais para eles, pois Draco levou apenas 10 minutos para atingir a temperatura inicial ideal para a preparação, em comparação com o tempo normal que eles próprios levavam, que era de 40 minutos, se não mais. Muitos tentaram entender seu truque, mas ficaram perplexos. Eles não conseguiam nem começar a entender como ele sabia quando mover o caldeirão aqui, abaixar o fogo ali, concentrá-lo aqui e assim por diante. Isso foi natural.
Para entender a técnica da estrela refinada, era necessário ter controle. Mesmo se alguém tivesse controle, eles ainda teriam que sentar-se obedientemente para que Draco lhes desse um sermão sobre os detalhes da técnica para ter a chance de entendê-la. Ainda assim, apesar disso, muitos conseguiram obter alguns benefícios apenas observando como ele aqueceu metodicamente o caldeirão. Mesmo que eles não conseguissem entender o momento, era a ideia que era importante. Se tivessem tempo suficiente, eles também poderiam elaborar uma técnica própria para imitar esse efeito. Por isso muitos perceberam que observar Draco era como ser uma planta desidratada sendo batizada pela chuva. Draco começou a se posicionar nos regentes. O momento certo para fazê-lo, mais uma vez, deixou muitos perplexos, mas eles perceberam que seguia uma tendência de precisão e exatidão que seria impossível para um ser humano. Não importa a pessoa, sempre haveria uma margem de erro no momento. Pode haver alguns picosegundos de atraso ou eles podem usar muita ou pouca força ao colocar os regentes. Os movimentos de Draco não mostraram nada disso. Era como se ele estivesse sendo manipulado por outra pessoa. Seus movimentos eram muito precisos e artificiais, não parecendo nem um pouco naturais. Se os nativos deste pequeno mundo conhecessem robôs, eles descreveriam Draco como um agora. Guild Wars capítulo 349. Apresentando a Alquimia 2 a essa altura, a mistura de Draco estava prestes a entrar em pleno andamento. Ele já havia começado a colocar metodicamente os vários reagentes no caldeirão, e eles reagiram naturalmente quando colocados sob fogo. O caldeirão começou a tremer um pouco, o que era uma resposta normal a uma bebida tão pesada. Afinal, Draco geralmente confiava na energia mundana para suprimir as reações violentas dos diferentes materiais colocados dentro dela, ao mesmo tempo que os fortalecia e os ajudava na fusão. Sem ele, ele era tão vulnerável quanto qualquer outro alquimista Master Rank ao fazer coisas épicas. Esta foi uma das razões pelas quais, apesar de não haver limite para a quantidade daqueles com uma habilidade comercial de classificação mestre em qualquer habilidade comercial, havia muito poucos itens épicos disponíveis. O artesão médio do Master Rank tinha apenas uma taxa de sucesso padrão de 10% e qualquer técnica que usasse também acrescentava um pouco de perfumaria. Se eles tivessem títulos ou outros métodos, tudo bem também. Mas isso era muito improvável, pois Draco representava um extremo. Se alguém fosse falar sobre os artesãos de Master Rank Tradiskill neste pequeno mundo, então com suas técnicas dominadas da era antiga que davam algo entre 20 a 30% de taxas de sucesso extras, então isso faria sentido. Afinal de contas, a técnica refinada da estrela nível 5 deu a mesma quantidade que essas técnicas da era antiga. Se fosse esse o caso, então as técnicas da nova era não eram tão boas, certo? Isso era um fato. Draco naturalmente viu muitas técnicas da nova era em ação durante a linha do tempo anterior e sua estimativa era que elas apenas aumentaram a taxa de sucesso em 5%, no máximo. Foi por isso que Draco nunca se preocupou em interagir com qualquer outro artesão no plano principal. Eles simplesmente não poderiam lhe render nenhum benefício em termos de crescimento, enquanto apenas um peido dele poderia iluminá-los por décadas. E era por isso que essa cena atual estava ocorrendo, já que esses nativos deste mundo que usavam aquelas técnicas da era antiga seriam capazes de ajudar a empurrá-lo para o nível 6. Então, enquanto observavam criar, Draco avaliava cuidadosamente todos com seu controle. Para suprimir a mistura caótica, Draco teve que controlar o calor e o fluxo do fogo, e agitar a mistura de uma maneira muito precisa e específica que promovesse a fusão e a dispersão da volatilidade. A esse respeito, as técnicas refinadas da estrela estavam muito acima de um método antigo. Com a base que era o controle, os tempos de Draco eram simplesmente divinos, e a mistura que parecia que iria explodir continuamente parecia apenas oscilar no limite, mas nunca realmente transbordava. Para os espectadores, era como entrar em uma montanha-russa super rápida. Eles ficaram sem fôlego enquanto assistiam a essa mistura épica e extremamente cheia de suspense, com suas mentes imóveis e seus corpos congelados enquanto assistiam sem ousar interromper. Até Natasha ficou olhando em silêncio, com os punhos cerrados, esperando que desse certo. Embora ela possa não gostar de Draco por sua ousadia e agressividade, ela odiaria ver seu trabalho falhar. Este era o respeito de um mestre Tradiskill por outro.
Draco sentiu as barras que impediam sua técnica da estrela refinada de subir para o próximo nível começarem a se alargar ligeiramente, permitindo que ela passasse um pouquinho de si mesma. Ele havia passado por centenas de técnicas na biblioteca Tradiskill e as memorizou completamente. Ele também havia entendido muitos deles à primeira vista, então basicamente os estava integrando em sua própria técnica no momento, fortalecendo-a e aperfeiçoando-a. Essa ligeira melhora fez um pequeno sorriso aparecer em seus lábios, mas ele estava agora em um estágio crucial do processo de elaboração. O veneno finalmente se formou e era de uma cor cinza opaca que parecia irradiar a intenção de reduzir toda a vida a nada. Muitos espectadores tiveram que recuar com medo da aura ameaçadora do veneno, pois parecia querer transformá-los em escória podre ao entrar em contato. Draco não se importou com isso e usou a energia mundial para reunir o veneno em 10 garrafas. Ele não usou seu estado de ser, mas sim a teoria de causa e efeito para fazer isso, chocando todos os espectadores. Afinal de contas, cada ser confiava em seu estado de ser em uma pequena quantidade de sua força de vontade para movimentar a energia mundana na criação ou no combate. Ver alguém usar apenas sua mente e força de vontade para fazer o mesmo, e fazê-lo de forma tão eficaz, fez com que os espectadores tivessem uma explosão mental. Se as ações de Draco até este ponto lhes deram lentamente ideias para direções de crescimento através de sugestões gentis, então era ele usando um martelo de iluminação para bater em suas cabeças. Muitos sentiram que as suas mentes se alargaram e as suas próprias limitações desapareceram lentamente à medida que compreenderam que a sua forma de lidar com a recolha de energia mundana era extremamente falha. Usar o State of Being tornou as coisas mais fáceis, mas menos precisas. Usar a mente tornou as coisas mais difíceis, mas muito mais perfeitas em termos de funcionalidade. Isso significou pouco para o combate, mas fez toda a diferença para as habilidades profissionais. Em combate, não era necessário se preocupar com o quão precisa era a manipulação da energia mundana. Eles só precisavam da maior colher comicamente grande para coletar o máximo possível para alimentar sua habilidade ou técnica. Entrada Skills. Quanto mais precisa for a sua manipulação da energia mundial, maior será a qualidade do seu produto e maior será a taxa de sucesso. Isso não se limitava apenas à alquimia, mas a todas as habilidades comerciais existentes. Draco então colocou essas 10 garrafas em seu inventário e virou-se para os espectadores esclarecidos. Aqueles que já haviam esgotado sua iluminação nem se preocuparam em agradecer, mas rapidamente correram para seus postos para trabalhar. Draco riu quando viu isso e não se incomodou. Afinal, seu propósito aqui era iluminá-los e observá-los enquanto realizavam suas próprias obras, para que ele também pudesse se esclarecer ainda mais. Como era de se esperar, aqueles que conseguiram terminar a iluminação mais rapidamente eram, em sua maioria, alquimistas. Eles conseguiram entender muito mais do que os outros devido ao fato de ser a mesma habilidade comercial que Draco praticava. Então eles começaram suas próprias misturas. Draco não observou uma pessoa específica, mas sim o grupo como um todo através de seu vazio de perfeição. Seu domínio mental genuíno era muito melhor do que um mero olho e poderia permitir-lhe monitorar tudo dentro de uma certa faixa em um grau muito preciso. Movimentos, respiração. Até mesmo a composição física não conseguia escapar de seus sentidos. Foi o método perfeito para executar esta tarefa complexa e seu rendimento foi incrível. Ao permitir que Draco visse as diferentes técnicas e implementações de muitos alquimistas diferentes, ele sentiu as barras que restringiam sua técnica da estrela refinada se ampliarem ainda mais. Ao discutir os gargalos das técnicas, havia 2 tipos. O primeiro tipo foi aquele que surgiu por falta de experiência. Geralmente, isso acontecia quando uma pessoa tinha muitas ideias e orientações a seguir para suas técnicas, mas não sabia como compreendê-las. Para resolver isso, era necessário praticar a técnica repetidamente em diferentes ambientes para resolver os problemas e caminhar em uma direção estável, aumentando o poder da técnica, bem como a proficiência dos próprios usuários nela. Este foi sem dúvida o limitador mais comum para técnicas que foi visto na maioria dos meios de treinamento ou mesmo na vida real. Como se costuma dizer, a prática leva à perfeição. No entanto, havia um segundo tipo de gargalo que era mais raro, mas muito mais problemático de se lidar do que o anterior. Este foi um gargalo causado pela falta de ideias ou orientações a seguir. Resolver isso foi mais fácil falar do que fazer.
A pessoa em questão geralmente atingia o auge de sua técnica e esgotava todos os caminhos de desenvolvimento, mas queria ir mais longe, evoluir a técnica para um grau superior. A pergunta era: como? Poderíamos imaginar uma técnica como uma estrada asfaltada no meio de um abismo. Se alguém caísse pelos lados, eles cairiam no esquecimento, então só poderiam seguir em frente na estrada diante deles. Como tal, ou eles tinham que seguir o caminho à sua frente, para técnicas externas que aprenderam com os outros, ou poderiam construir o caminho à medida que avançavam, para técnicas autocriadas, para frente. Não importa o que acontecesse, a certa altura eles ficariam sem materiais para estender a estrada ou simplesmente se perderiam no abismo. Em tal situação, como avançar? Este foi o gargalo que deixou Draco perplexo. Ele sabia que havia um caminho a seguir graças ao seu talento inato, mas não sabia como construir uma ponte para chegar lá. Agora, porém, com o influxo de ideias da biblioteca Tradiskill, ele tinha um caminho a seguir. Ele agora estava limitado pelo primeiro tipo de gargalo, que exigia prática e consolidação. Ele poderia sobreviver sozinho, mas Draco sabia que os eros nativos como Pedra de Amular não seria apenas mais rápido, mas também mais eficiente quando se levasse em conta o quadro geral. Como tal, ele passou a hora seguinte observando esses artesãos trabalharem em suas novas ideias e experimentarem seus novos caminhos. Devido à natureza do vazio da perfeição, Draco foi capaz de capturar seus movimentos com perfeição. Isso não foi tão perfeito quanto ser colocado do ponto de vista de primeira pessoa, como quando ele estava aprendendo projetos no Personal Workbench. Ainda assim, foi um pouco próximo o suficiente, pois ele foi capaz de vivenciar o desenvolvimento deles à medida que avançavam. Considerando que isso incluía pelo menos mais de 100 pessoas, a colheita de Draco não foi tão simples quanto adicionar a deles a dele. Teve um efeito multiplicativo e seus olhos continuaram a brilhar. Com um sorriso, ele deu um tapa nas nádegas de Natasha para acordá-la de seu torpor enquanto saía desta área de trabalho para ir para outra. Os companheiros aqui estavam ocupados trabalhando em suas novas ideias, então ele não queria perder muito tempo aqui, pois já havia entendido os caminhos que planejavam seguir. Natasha, que estava atordoada todo esse tempo, ficou assustada quando Draco deu um tapa em sua bunda grossa. Ela franziu a testa profundamente e quase o atacou, mas suprimiu sua indignação e o seguiu em silêncio. Draco entrou em outra área de trabalho e repetiu suas ações anteriores, mas se concentrou em uma receita de poção diferente. Além disso, ele integrou suas novas ideias e aprendizados ao criar desta vez e sentiu sua técnica refinada da estrela aumentar em mais 10%. Se a medição de seu talento inato estivesse correta, então ele deveria estar atualmente em 30% do nível 5 e logo entraria no nível 6. Ele só precisava continuar o que estava fazendo e logo alcançaria seu primeiro objetivo menor para isso. Missão única. Depois de observá-lo, os nativos daqui também foram iluminados, e não da mesma forma que antes. Afinal, Draco havia usado métodos ligeiramente diferentes devido ao seu entendimento, o que também rendeu ideias diferentes para esses espectadores. Depois que eles trabalharam, Draco mais uma vez retirou seu pagamento, que também era um pouco diferente do que veio antes, então sua colheita foi um pouco semelhante, mas única o suficiente para que ele conseguisse algo com o que trabalhar. Draco deixou esta área e foi para outra para fazer a mesma coisa. Este processo se repetiu, com ele aumentando a taxa de crescimento de sua técnica refinada da estrela, que ele iluminava em cada área de trabalho até que finalmente chegou ao nível 6, cerca de 3 dias depois. Draco fechou os olhos para sentir seu novo entendimento, bem como os benefícios que a técnica da estrela refinada lhe trouxe como um todo. Draco ficou surpreso ao notar que o novo nível era muito diferente comparado aos 5 anteriores. Quer tenha sido devido ao seu entendimento das técnicas da era antiga ou já tenha sido pré-planejado pelo seu talento inato, este novo nível não só aumentou a sua taxa de sucesso, mas também aumentou a velocidade de refinamento, bem como a qualidade, reduziu o desperdício de material e aumentou o rendimento final. Em essência, deu todos os diferentes tipos de benefícios que estavam espalhados pelas diferentes técnicas de alquimia, tudo em um. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos,
Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.